Corregedor do Conselho Nacional de Justiça afirma em relatório que integrantes da Lava Jato queriam manejar recursos de multas da Petrobras. Aniele. Pois é, Amadeu, de acordo com o relatório final de correição, que analisa ali a atuação dos integrantes da Operação Lava Jato, que foi extinta, eles sim queriam desviar o valor de 2,5 bilhões de reais, que foi uma multa aplicada pelo governo norte-americano à Petrobras. Na época, quando o acordo foi fechado, sem o aval da União, quem estava à frente era Sérgio Moro. Isso em 2018. Depois, em 2019, a juíza Gabriela Hart assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba e aí ela homologou esse acordo. E parte desse valor iria para essa fundação da Lava Jato, que seria de combate à corrupção. E, novamente, a União não foi consultada. Na época, a Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, inclusive questionou esse ato. E esse valor nem sequer chegou a essa fundação, que seria conduzida por integrantes ali, procuradores do Ministério Público. Então, de acordo com os relatórios produzidos, que inclusive está em pauta hoje, esses processos disciplinares contra Sérgio Moro e contra Gabriela Hart, no Conselho Nacional de Justiça, eles três se uniram, Hart, Moro e Dallagnol, para desviar esse valor. É assim que foi interpretado, e por isso a decisão do Corregedor-Geral de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que disse que a Lava Jato serviu, sim, para a questão do combate à corrupção, até em um determinado momento. Depois descambou ali para ilegalidade, funcionava como um cashback, exatamente isso. Eles cobravam, né, uma parte desse valor e também retinham, né, recebiam uma parte desse valor. Tem, inclusive, um trecho aí da decisão. Vamos lá, Ari, olha um trecho aí do Luiz Felipe Salomão, corregedor do CNJ. Ações que ocorreram sob o argumento legítimo da cooperação internacional foram cercadas de articulações não explicitadas nos documentos que apontam para a negociação paralela de flexibilização das regras e focada no retorno de parte da multa que viria a ser aplicada pelo governo americano à Petrobras. Que é o tal do cashback, né? Para explicar aqui é o seguinte, a multa era de 2,5 bilhões de reais, 870 milhões de dólares. E o que a Lava Jato propôs naquele momento, e a doutora Gabriela Hart assinou, que a metade desse valor, 1 bilhão e 250 milhões, fosse para os acionistas da Petrobras que perderam com a corrupção. E a outra metade, 1 bilhão e 250 milhões, ficasse para a criação de um instituto de combate à corrupção que fosse coordenado, comandado pelo Ministério Público de Curitiba, lá pela força-tarefa lá da Lava Jato. Quer dizer, era um instituto contra a corrupção que teria esse recurso grande, né, 1 bilhão e 250 milhões de reais para o combate à corrupção, o que seria na época, o ministro Alexandre de Moraes condenou e proibiu, e agora o doutor Luiz Salomão está dizendo que era uma manobra ilegal, uma manobra de cashback. Quero ouvi-lo, professor Vila. Olha, Amadeu, o relatório do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ e corregedor do Conselho Nacional de Justiça, pelo que foi divulgado, é gravíssimo. Ele acusa, e você fez uma boa síntese aí, a juíza Hart, de peculato. O que é peculato? Desvio de recursos públicos. Prevaricou, ou seja, prevaricação é de você tomar conhecimento de algo ilegal e não denunciar, o que é gravíssimo também, e de corrupção passiva.
E aí ele foi apresentando, de acordo com o ministro Luiz Felipe Salomão, volto a dizer, uma apresentação de graves crimes que teriam sido cometidos, por isso condicional, na 13ª Vara Federal em Curitiba, no Paraná. O plenário do CNJ vai apreciar esse relatório e vai votar. As consequências são inúmeras que podem ocorrer aí, entre outras, no limite, até a demissão a bem de serviço público e ações penais. Não sei, no limite, que eu estou dizendo. É necessário, evidentemente, tomar muito cuidado com relação a tudo isso e não agir da mesma forma como agir em relação àqueles que foram acusados pela Lava Jato. Então, é importante, nesse momento, ter muito cuidado em análise desse relatório. Eu sei que o ministro é muito sério, o senhor Luiz Felipe Salomão, o plenário acho que vai ter muito cuidado. Agora, pelo que se sabe até agora, do que teria ocorrido na 13ª Vara Federal e que incluiria, porque tem casos precedentes, Sérgio Moro, que foi o titular da vara, até se desincompatibilizar e depois ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, portanto, ele também tem um envolvimento nessas questões, é muito grave mesmo, e essa relação absolutamente indevida entre o juiz e o Ministério Público. Por fim, segundo o Luiz Felipe Salomão, há uma série de trocas de informações e de mensagens entre a senhora Hart, a juíza, e o senhor Deltan Dallagnol, então procurador do Ministério Público Federal, que estariam fazendo, de acordo com ele, acertos para como resolver essas questões. Os valores, por fim, dessa fundação, cerca de 1,5 bilhão, é realmente uma coisa abusiva, né? E pior, a forma de controle. Quem é que controlaria isso? E nós poderíamos estar, eu estou no condicional, mas nós poderíamos estar numa situação anômala. Você cria um instituto contra a corrupção que estaria, de acordo com o ministro Salomão, agindo de forma pouco republicana. Em suma, é uma situação, portanto, muito grave. Cabe ao plenário agora ter cuidado nessa decisão e ver a continuidade de todo esse processo, porque o Conselho Nacional de Justiça foi uma luta para criá-lo, por fim. É muito importante que tenha esse papel, esse conselho. Agora, precisa julgar segundo os autos do processo. Eu espero, e sempre foi assim que o CNJ julgou, e que se aplica também a esse caso. Poliana. Amadeu, assim, o Instituto da Justiça, quando a gente começou a perceber que a atuação de Sérgio Moro tinha também uma ligação política, eu estou falando aqui, claro, da vara específica do ex-juiz, ao analisar os casos